Há uns dias, enquanto eu estava a pensar e a meditar sobre o que eu iria partilhar com os irmãos, eu tive a ver, não era bem um documentário, mas eram perguntas na rua sobre a pessoa de Jesus. As pessoas perguntavam: você acredita que Jesus existiu? E as pessoas diziam: sim, tal e tal. Então havia uma série de perguntas que eram feitas. Aquilo foi nos Estados Unidos e depois eu vi que foi feito também cá em Portugal. E então, quando perguntavam qual era a ideia que a pessoa tinha sobre Jesus Cristo, havia uma série de respostas. Uma das respostas, este é o tema da pregação também, mas havia várias respostas e uma delas era que ele era um bom mestre. Muitas pessoas diziam ele era ou foi um bom mestre. Outros que eram um líder religioso. Quase ninguém disse que ele não existia, porque há provas históricas, ou seja, o personagem Jesus Cristo existiu de facto. Agora, a opinião que as pessoas possam ter sobre ele, isso já carece de interpretação de cada um. Mas outros diziam que era um homem santo, outros diziam, iam um pouco mais além, diziam que ele era o Filho de Deus. E, curiosamente, algumas pessoas diziam, e eu também concordo com isto, que era alguém que foi mal compreendido. E eu acredito que ele foi mal compreendido até aos dias de hoje e eu, pelo menos, é a minha perspectiva, até nas igrejas ele às vezes é mal compreendido. Mas depois perguntavam qual seria então a missão de Jesus. E as pessoas diziam ensinar a amar os outros. Ou seja, o personagem Jesus Cristo, quando as pessoas pensam, uma das coisas que vem à mente é isto: ensinar a amar os outros. Ele vem ensinar sobre perdoar os outros. Por exemplo, quando ele está na cruz e ele está num momento de grande sofrimento, ele diz ao Pai: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então essas coisas dentro da mentalidade das pessoas vem ao de cima. E vem também esta ideia de ele vem nos ensinar sobre a harmonia, nós estarmos em harmonia uns com os outros, etc, etc. Depois a pessoa faz esta pergunta, próxima, David: Jesus veio trazer, ou seja, então Jesus veio trazer paz, a noção da harmonia, etc. E as pessoas diziam que sim. E esta questão de Cristo, quando ele veio trazer paz, ele veio trazer esta harmonia, este equilíbrio, e as pessoas diziam que sim. Na verdade, existem versículos que falam sobre isso. Há um versículo, por exemplo, em Isaías capítulo 9, versículo 6. Quem quer abrir para nós e ler? Assim os irmãos participam também e ajudam-me. Isaías capítulo 9, versículo 6. Quem tem assim uma voz poderosa para ler para nós? Isaías 9, 6. Quem quer ler? Eu posso voluntariar alguém. Quem quer ler? Não? Dou-lhe uma. Aqui. Era a Jovita lê a seguir. A seguir eu vou-te dar o outro versículo. O irmão, por favor, ponha-se de pé e leia para nós. 9:6, Isaías 9:6. A Jovita vai ler Mateus 5:9 e Lucas 2:14. Quem quer ler Lucas 2:14? Pode ser o Chipenda. Voluntariaram-te. A tua esposa. Eu não quero criar discussões em casa, mas ela fez assim e o nosso Chipenda vai ler. Lucas 2:14. Sim, irmão, por favor. Ou seja, ele é conhecido, Cristo, o grande sinal, ele é conhecido como o príncipe do quê? Da paz. Então, quando existe esta pergunta, Jesus veio trazer a paz. Sim, a Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Muito bem. Próximo, Jovita, por favor. Os filhos de Deus são chamados de quê? Pacificadores. Aqueles que promovem o quê? A paz. Okay? Então, se Jesus veio trazer a paz, sim. Este versículo comprova isso também. Próximo versículo. Eu acho que eu estou, sim. Por favor. Sim. Muito
Muito bem, então aqui é quando Cristo é anunciado o seu nascimento. Uma das características é o quê? Que existe paz na terra, ou seja, a vinda de Cristo é sinónimo, é um reflexo, um dos sintomas é que ele desenvolve esta ideia, não é? Este princípio, o conceito de paz na terra. Mas, se nós queremos saber alguma coisa, sobre alguém, nós temos que fazer o quê? Perguntar a quem? À própria pessoa. Se eu quero saber se a missão de Jesus de trazer paz, eu posso responder de forma afirmativa ou não, eu tenho que perguntar a quem? A Ele. Será que existe algum versículo onde, quando Cristo é perguntado, mas tu vieste trazer paz, será que Ele responde? E se Ele responde, será que Ele diz sim, segundo os versículos que nós lemos? Ou Ele diz não? É porque se Ele diz não, fica um bocado complicado. Porque tudo o que nós lemos aponta para que sim, Ele veio para trazer paz. Mas vejam o que é que diz neste versículo, David. Lucas 12:51 diz assim: penseis, isto é Cristo a falar, penseis que eu vim para trazer paz à terra? O que é que ele diz? Não. E eu vos asseguro. Vocês não tenham dúvidas, isto é Cristo a falar. Ele está a dizer assim: vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não. E não tenham dúvidas sobre o que eu estou a dizer. Ao contrário, eu vim trazer separação. Então, nós começamos a entender, neste texto só, que a vinda de Cristo, a própria ideia, o conceito de viver para Cristo, entregar quem nós somos a Cristo, por vezes, não cria paz, mas cria separação. É o que o texto está a dizer. Noutro texto, não vamos ler, mas é em João, ele próprio diz assim: eu vim trazer chamas, incendiar o mundo, e quem me dera que ele já tivesse em chamas. Que texto duro. Como é que nós associamos o Cristo, que é paz, que veio trazer harmonia, porque ele veio também, e ele é o príncipe da paz, sim. Mas como é que nós conciliamos estas duas coisas que parecem contrárias? Como é que ele, que veio trazer paz, ele que é a própria paz, mas na verdade ele assume que ele vem trazer separação. E é isso que nós vamos tratar hoje. Porque o versículo, ele diz: penseis que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vos asseguro, ao contrário, eu vim trazer separação. Noutro texto, e é esse texto que nós vamos pensar também, diz assim, Mateus 10, versículo 34, é a mesma ideia. Ele diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Eu vim trazer separação. E ele agora explica o que é que isso quer dizer. Ele diz: pois eu vim, no versículo 35 do capítulo 10 de Mateus, pois eu vim para ser motivo, não é que ele traz, não é que ele, de uma forma intencional, ele vai trazer separação, ou dores, ou conflito. Não é isso. É que ele próprio torna-se motivo de discórdia. Ele diz: eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. E se nós voltarmos atrás, ele ainda explica melhor. Ele diz assim, no versículo 32, assim sendo, todo aquele que me declarar ou confessar diante das pessoas, também eu o declararei diante do meu Pai que está nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O que ele está a dizer é isto. Quando tu me declaras na tua vida cotidiana, por exemplo, aquilo que nós fizemos no batismo, o batismo é uma declaração pública. As pessoas que foram batizadas estão a declarar o seguinte: eu creio em Deus, eu rendo a minha vida a Deus, de tal maneira que eu quero confessar com o meu ato do batismo que eu pertenço a Deus. Eu não pertenço mais a um sistema que nós chamamos o mundo. Os meus princípios não são os princípios do mundo, os meus princípios são os princípios da Bíblia. O que a Bíblia diz, eu vou me esforçar até o último dia da minha vida para cumprir. Então quem se batiza está a fazer o quê? Está a declarar-se propriedade de Deus. E isso vai causar momentos de discórdia. Porque, por exemplo, existem pessoas
que só por serem cristãos e confessarem o nome de Cristo, vão ter problemas na própria casa, com os próprios familiares. Agora, essa discórdia, esse motivo, eu lembro-me quando eu me converti, um dos motivos de discórdia, e de confrontos e conflitos que eu tive, foi na minha família, com o meu pai, por exemplo. Eu acho que estava com, eu não sei se foi ao Tomás, que a gente foi tomar um café, e eu estava-lhe a contar mais ou menos a minha história e como é que eu me converti. E foi porque eu, quando comecei a ir à igreja, o meu pai disse logo: olha, tu não devias ir a essa igreja são seitas, eles só querem é o dinheiro das pessoas, aquilo não sei o quê, tu és católico, a nossa família sempre foi católica, agora vais-te meter nessas seitas, e motivo de discórdia. E foi porque eu fiz alguma coisa de errada? Não. Foi simplesmente porque eu, ao estar na igreja, estava o quê? A declarar, a confessar o nome de Cristo. Alguns de nós, com toda a certeza, já fomos discriminados no nosso trabalho por sermos cristãos. Porque nós não falamos as coisas que outros falam, por exemplo. A nossa maneira de agir deve ser diferente. E na sexta-feira o pastor Brice até deu o exemplo de alguém que, sem falar, a própria postura da pessoa impactou espiritualmente outra pessoa, que disse: olha, tu tens qualquer coisa diferente, eu não sei o que é, mas há qualquer coisa que tu tens diferente. Então nós podemos confessar a Deus, mesmo sem ser com as nossas palavras. Graças a Deus que nós temos sempre a oportunidade de falar e verbalizar quem nós somos. Mas Ele avisa, Cristo avisa, que por amor a Ele virão confrontos e conflitos, mas no entanto Ele diz para nós permanecermos firmes. E por vezes os confrontos e os conflitos vêm da parte de Deus para a formação espiritual que Deus quer provocar em nós. E nós às vezes confundimos isso. Nós achamos que os confrontos e os conflitos que surgem são sempre o inimigo da nossa alma. Não, às vezes são Deus que providencia algumas dificuldades para chegarem até nós, para a nossa formação. O mundo, ouçam, por favor, o mundo o que nos diz é isto: não desistas dos teus sonhos. Mantém-te firme no que tu desejas, nos desejos do teu coração. O que Cristo diz é: abandona sim, desiste dos teus sonhos. Quando tu desistes dos teus sonhos, Deus dá-te novos propósitos. Deus dá-te novos objetivos alcançáveis. Não é sonhos. Deus não tem sonhos. Deus não sonha, porque Deus não dorme. Não é complicado. Quais são os sonhos de Deus para mim? Deus não dorme. Então Deus não tem sonhos. Deus pode ter objetivos, coisas concretas, não é coisas abstratas. Então o mundo e a sociedade têm princípios que não são iguais aos que Deus tem para nós, e nós devemos entender isso. Então o que é que quer dizer isto de confessar a Deus? Confessar a Deus tem a ver com adorar a Deus em todos os momentos. Eu não sei se os irmãos passaram por isso, mas eu, quando me converti, eu li este versículo. Sabe o que é que eu pensava? Quando o versículo diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus, Pai. E aquele que me negar, eu também o negarei. Sabe o que é que eu pensava? Eu via aqueles mártires. Eu sei, a minha imaginação é muito fértil, mas era o que eu imaginava. Eu imaginava eu a estar a ser torturado para negar a minha fé. E, nega a Jesus, eu jamais. Porque aquele versículo diz: eu nunca vou negar. E eles torturavam-me e tiravam-me a unha do dedo, sei lá, que a gente vê nos filmes, aquelas torturas horríveis. Mas eu não negava, eu permanecia firme. Essa era a minha ideia de negar. Mas isso não tem a ver necessariamente com isso. Tem a ver com o dia a dia. Como é que eu confesso, como é que eu dou glória a Deus no meu dia a dia? Então o que é que nos impede de adorar a Deus em tudo, de confessar a Deus em todos os lugares e circunstâncias? Eu tenho 3 pontos para partilhar com os irmãos. O primeiro ponto, que é: nós somos impedidos de adorar a Deus, é porque nós confundimos pessoas e lugares. Nós não adoramos a Deus na sua plenitude, em toda a sua abrangência, porque infelizmente nós confundimos pessoas e lugares. E isto é um confronto com o nosso olhar. A maneira como eu olho para alguns lugares, e não é apenas lugares geográficos, é lugares da alma, a geografia da minha alma, a maneira como eu olho para os lugares e como eu olho para pessoas, são impedimento da minha adoração
a Deus. E um dos erros na nossa caminhada com Cristo é que reduzimos Cristo a alguns lugares e a algumas pessoas. Por exemplo, lugares. Nós, se estamos na igreja, alguns, nós prestamos atenção ao que Deus quer falar connosco. Se estamos durante o louvor e de alguma forma nós estamos a adorar a Deus, nós concentramos-nos em Deus, nós temos expectativa do que Deus vai falar connosco neste lugar que se chama a igreja, a congregação dos santos. Só que infelizmente nós saímos por estas portas e nós já não temos a mesma atenção, nós já não estamos com a mesma fome de entender a Deus, nós já não estamos à espera de ver Deus no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas dificuldades. Parece que nós aqui todos temos uma predisposição para ouvir Deus e percepcionar e compreender Deus. Saímos por estas portas e esquecemos-nos que Deus está sempre a comunicar. Por exemplo, eu sou da opinião, o irmão pode discordar, não há problema, mas eu sou da opinião que até em músicas seculares, músicas que não têm necessariamente nada a ver com Deus, Deus pode falar connosco. Eu já fui ministrado por Deus a ver filmes que não tinham uma mensagem de Deus explícita, mas o amor, sei lá, de um pai por um filho, o amor de um reencontro que é feito, aquilo motiva-me a dar graças a Deus pelo quê? Pela família que eu tenho. Quando eu estou a ver o noticiário, eu vejo a miséria, e nós até estávamos a falar isso no campo missionário, que a nossa querida irmã teve e experimentou isso, e que a sua amiga, ela notou a diferença na vida dela. Porquê? Porque ela teve a ver a realidade e deixou-se impactar por Deus, mesmo sem estar ao serviço de uma igreja. Porque nós, sempre onde nós estamos ao serviço de quê? De Deus. Eu não preciso de ser pastor para orar pelas pessoas. Ouçam, eu preocupo-me pelas pessoas, não é porque eu sou pastor. Eu, por exemplo, eu fui tomar um café com o Tomás, eu estive com o Rafael, ele não está aqui, mas quando eu estou com as pessoas, eu não estou com as pessoas porque eu sou pastor. Eu estou com as pessoas porque eu sou cristão. Eu, quando me preocupo com alguém, não é porque eu sou pastor. Eu, quando digo assim, eu vou orar por ti, não é porque eu sou o teu pastor. É porque eu preocupo. Nós todos devemos ter essa noção de que Deus está constantemente a comunicar connosco. Não apenas na igreja. Eu não sei se já aconteceu. Nós estamos no meio de uma situação e, de repente, Deus traz um sentimento ao nosso coração. De gratidão, por exemplo. Mas se nós confundimos lugares, nós pensamos que Deus só fala nestas paredes. E confundimos pessoas também. Por isso é que há pessoas que acham que, ao ter um comportamento aqui entre nós, entre pessoas, nós conseguimos enganar uns aos outros. Porquê? Porque nós chegamos aqui na igreja, presumo eu, e nós não dizemos asneiras, por exemplo. Posso presumir bem. Só que porquê que há pessoas que disfarçam e confundem lugares e pessoas? Quando estás neste lugar com estas pessoas, a tua boca é boca santa. Quando estás lá fora, claramente, eu não sei bem especificar, mas claramente a tua boca não é de uma higiene verbal. Porquê? Porque nós achamos que nós só glorificamos a Deus em alguns lugares e mediante a presença de algumas pessoas. Por isso é que não é interessante que isto já me aconteceu. Haver pessoas que dizem asneiras e pedem-me desculpa a mim. Desculpe, pastor, não queria... Desculpa, não leva a mal. E outras pessoas até que são descrentes, não vêm à igreja, não acreditam em Deus, mas têm aquela noção de que este homem, não é bom eu estar a falar desta maneira em frente a esta pessoa. Mas isso não pode ser connosco, cristãos. Nós não podemos confundir lugares e pessoas. Deus está em todo o lugar. E o nosso testemunho é com todas as pessoas. Então nós adoramos a Deus e confessamos quem Ele é quando deixamos de confundir lugares e pessoas. Por isso é que João capítulo 4, versículo 23 diz assim, ali David, mas a hora está chegando, e de facto já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, como? Na igreja só? Não, em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai procura para seus adoradores, não aqueles que apenas adoram na igreja ou adoram quando estão com um certo determinado tipo de pessoas. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito
e em verdade. Então não é num lugar, é em todos os lugares, e nós devemos adorar perante todas as pessoas. Por isso não se envergonhem de dizer que vêm à igreja. Não se envergonham de dizer que acreditam em Deus. Eu acho sempre que cada vez mais, eu já disse isto, mas eu quero reforçar isto. Eu acho que quanto mais anos de igreja nós temos, com mais impedimentos, mais impedimentos nós criamos de falar da nossa fé aos outros. Eu acho que isso é triste. O Evangelho não é isso. Por exemplo, há um restaurante que eu gosto. Por exemplo, eu fui a um restaurante, eu não vou dizer o nome porque o nome tem uma asneira. Eu não posso dizer. Mas é a Taberna dos Malandros, não é? É outro nome feio. E eu comi lá umas iscas. Eu não sei se os irmãos gostam disto. Eu gosto disto. Ouçam a publicidade que eu fiz àquele restaurante. A Taberna dos... Pois. Quem sabe do que é que eu estou a falar? Qual é essa? Vocês também são pecadores, sabem? Vão lá. A comida lá é muito boa. Aquelas iscas são iscas de outro planeta. Aquilo é mesmo... eu gosto daquilo. Ouçam, quase todas as pessoas que eu conheço eu convido para irem lá comer. Eu digo, olha, tens que ir lá àquela taberna. Aquilo é incrível. Tem lá umas iscas. Eu levo lá amigos, família, toda a gente. Porquê? Porque aquilo é bom. Então como é que... Ouçam isto. Como é que eu tenho mais facilidade de falar acerca de um restaurante que eu gosto e eu tenho tantos truques para falar sobre a igreja e sobre Deus? Como é que é possível? Alguma coisa está profundamente errada. Se eu realmente gosto e eu sei que o que nós estamos a viver aqui é real, é claro que eu vou querer convidar pessoas para experimentarem o mesmo que eu. E por isso é que para nós deve-nos mexer com a nossa fé que as pessoas, a maioria das pessoas que estão a vir pela primeira vez à nossa igreja, estou a falar para nós, como Igreja do Jubileu, são convidadas não por pessoas que estão aqui há muito tempo, mas por pessoas que estão há pouco tempo. As pessoas que estão há pouco tempo chegam, percebem, isto é mesmo incrível, Deus é mesmo real, isto aqui faz coisas no meu interior, então eu quero com o meu amigo, com a minha família, e nós começamos a convidar. E eu acho sempre estranho que alguns de nós já temos tantos anos de crente e nós simplesmente não convidamos, nós não partilhamos a nossa fé. E deixe-me dizer, eu não acho que isso é saudável. Se Cristo veio para trazer confronto, que esse confronto chegue até cada um de nós. E nós devemos convidar pessoas para estar na igreja, sim. O meu desejo, e eu acredito que é também do pastor Brice e a pastora Suzete, é que esta igreja esteja cheia. Não é para nós dizermos que temos uma igreja cheia, é porque é um sinónimo. Uma igreja cheia é porque mais pessoas estão a ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas não posso ser eu ou o pastor Brice que convidamos pessoas. Eu convido. E muitas visitas já vieram cá porque eu convidei. Mas eu acho que nós conseguimos fazer melhor. Então não confundamos pessoas e lugares. A nossa fé é para ser partilhada lá fora, sim. Quando Deus nos dá a oportunidade. Não é sermos chatos, sermos estratégicos, mas nós falarmos, a nossa fé é maravilhosa. Nós estamos a falar do Senhor que nos salvou. O Senhor que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós devemos partilhar, sim, a nossa fé. Número 2, e só tenho mais um ponto. Nós não só confundimos pessoas e lugares e não confessamos a Cristo, nós confundimos também a exclusividade de Cristo. Nós confundimos a exclusividade de Jesus na nossa vida. E este é um confronto sobre o nosso serviço a Deus. Existem pessoas que acham que a fé é mais uma coisa que a pessoa agrega na sua vida. A fé não é mais uma coisa. A fé quer dizer que eu morro para tudo o resto, todo o resto, e eu vivo exclusivamente para Deus. Mas tu não vais à escola, tu não tens um trabalho, tu não tens família. Tenho. Mas o meu principal motivo de adoração é Deus. Não é a minha família. Não é o meu trabalho. Nem é os meus caprichos, os meus desejos. É a exclusividade de Deus. Veja o que é que diz Mateus 6, versículo 24. Diz que ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou
Ou se devotará a um e vai desprezar o outro? Lucas capítulo 14, versículo 25 diz assim: milhares de pessoas o acompanhavam, a Cristo. Então ele vira-se para a multidão e ele diz assim, e isto é uma coisa que eu amo a Cristo: ele não anda atrás de ninguém para o seguir. Ele não anda a pedir migalhas da presença de ninguém. E isso é uma coisa que nós, como comunidade, nós como indivíduos, devemos aprender. Nós não devemos andar a pedir migalhas da presença de ninguém na nossa vida. E alguém estava-me a perguntar num almoço, estava-me a perguntar, mas e se alguém quiser deixar a igreja e for embora e não sei o quê, tu não vais atrás dela? Eu disse, eu não. Eu não. Porque eu não posso estar a pedinchar para alguém vir à igreja. Se a pessoa tem um problema e eu posso ajudar, eu vou dar a vida por aquela pessoa. Mas o que nós vemos Cristo fazer é sempre esta distinção, que é, ouçam, o Evangelho não é só milagres e maravilhas e sinais e não, o Evangelho é duro. Esta caminhada é dura. Por isso vejam a dureza do que ele diz. Ele diz assim, se alguém deseja seguir-me e ama ao seu pai, à sua mãe, à sua esposa, aos seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ele está a dizer, ouçam, vocês estão-me a seguir, mas eu não sei se vocês perceberam a minha exclusividade. O relacionamento com Cristo é de tal maneira exclusivo que Ele próprio diz, se tu amas qualquer outra coisa, até a tua própria vida, mais do que tu me amas, tu não podes ser meu discípulo. Tu podes ser fã, tu podes ser um fã de Jesus e do Evangelho e da igreja, tu podes te converter à igreja, mas a conversão a Cristo é exclusividade. Ele é o que mais importa. Na nossa vida, Ele passa a ser o mais importante. Então nós não podemos confundir esta exclusividade de Cristo. O próprio Tiago, capítulo 4, versículo 5, diz isto, em termos de exclusividade, o próprio Deus, e diz assim, ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O próprio Deus que mora dentro de nós tem ciúmes de nós quando nós nos entregamos a outras coisas e não exclusivamente a Ele. Servir a Deus, a caminhada cristã é uma caminhada de exclusividade que nos vai criar, ouçam, conflitos com o mundo, porque tem outros valores e outros princípios, conflitos com o mundo religioso, porque há muita coisa que é ensinada em nome de Deus e em nome de Cristo que não tem nada a ver com Deus. Então, se eu tenho exclusividade em Cristo, não importa se a igreja sempre fez assim. Não, mas isso não é certo. Porque a minha exclusividade não é com a tradição de uma igreja. Não é o que, mas a igreja sempre pensou assim, mas eu não me interessa, a Bíblia não diz isso. Então a minha lealdade está cativa a Cristo. E se a igreja faz alguma coisa que eu não vejo em Cristo, eu não vou fazer. E isso vai-me criar o quê? Conflitos com o quê? Com o mundo religioso. E todas as pessoas que são exclusivamente pertença, propriedade de Cristo, vão sempre ter problemas e conflitos com o mundo religioso. Não tem como. Porque o sistema religioso defende-se de pessoas que pensam de forma diferente. A exclusividade a Cristo vai nos criar problemas, sempre. Mas também conflitos pessoais. Nós vamos pedir perdão a pessoas que nós achamos que não merecem o nosso perdão. Nós vamos dar segundas e terceiras e quartas oportunidades a pessoas que nos magoam. O Evangelho é contra a natura. O Evangelho é uma desconstrução de nós próprios. O Evangelho não é uma construção incrível e que toda a gente vê, é tão incrível. Não, é uma desconstrução gloriosa. Mas é uma desconstrução de que o mundo diz, nós temos que ser os primeiros. O Evangelho diz, não, os últimos serão os primeiros. Nós dizemos, nós temos que ser fortes. Acredita em ti mesmo. A Bíblia diz, não confies no teu coração. Isso é o pior caminho que tu podes seguir.
tem que ser forte. Deus diz, não, é na tua fraqueza que eu sou forte. Ou seja, os padrões são totalmente invertidos e nós vamos ter conflitos. E por último, nós também confundimos isto. Nós confundimos a eficácia da oração. Nós confessamos a nossa fé, nós confessamos Cristo, quando nós acreditamos que a nossa oração pode muito em seus efeitos. Quando eu sei de um problema de um colega, quando eu sei de um problema de alguém da igreja, quando eu sei de um problema no mundo, já imaginou o que é nós confessarmos a Deus nisto? As questões que estão a haver na Ucrânia, aquelas confusões na Palestina, aquelas coisas que estão a haver no Sudão, os problemas à volta do mundo. Se eu quero confessar Deus, eu tenho que acreditar que a minha oração tem poder. Então, quando eu oro, eu não oro como descargo de consciência. Olhem, vamos lá orar pela situação ali na Palestina, porque pronto, aquilo é uma confusão. Mas aquilo já está há tantos anos assim também, aquilo nos vai resolver com a nossa oração. Tu estás o quê? Com cancro? Pois, eu vou orar, mas, quer dizer... Nós temos que acreditar que aquilo que nós oramos, quando nós falamos com Deus, Ele ouve e que Ele tem prazer. Ouçam, Ele não nos faz um favorzinho. Ele tem prazer em conceder o desejo do nosso coração quando é segundo o que é a sua vontade. Então nós devemos orar. Veja o que é que diz a Bíblia. Ora lá, David. E esta é a confiança que temos nele. Que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o que é que acontece? Ele nos ouve. Próximo. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Próximo versículo. E é uma coisa que nós como igreja fazemos. Confessai as vossas culpas, ofensas, os vossos pecados uns aos outros, mas não fiquem por aí. Diz, orai uns pelos outros. Nós temos que orar uns pelos outros. E qual é o resultado da nossa oração? É o que a Bíblia diz. Para que sareis. Para que sejam curados. Do quê? Não importa do que tu precisares. E nós oramos até que Deus faça a sua vontade. E Ele diz porquê que as coisas acontecem. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não é a minha justiça, é porque Cristo me justificou na cruz. Não é porque eu sou grande coisa, é porque Ele me deu um novo coração, uma nova reputação. Eu sou uma nova criatura. E aqui nós não temos apenas um justo. Nós temos vários justos. Imaginem o que é. Se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, imaginem a oração de muitos justos. Então eu gostava de desafiar todos aqueles que têm a capacidade de ouvir a minha voz hoje, de nós podermos confessar Cristo. Confessar Cristo não é apenas neste lugar, é lá fora também. Mas também não é só lá fora, é aqui também. Então nós vamos ter a oportunidade de orar.